Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula hoje, segundo domingo. O compromisso é nosso com a obra de André Luiz e estamos quase terminando o livro Os Mensageiros. Hoje vamos estudar o capítulo 47. A apostila vai ser postada amanhã para quem quiser acompanhar. E vamos começar lendo o primeiro parágrafo. O título é No Trabalho Ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. É bom lembrar que hoje o nosso tema central versa sobre a sabedoria dos benfeitores espirituais desencarnados no auxílio a nós encarnados. E eles abordam aqui outros temas, como a concentração, a nossa dificuldade, a dificuldade dos médiuns de manterem a concentração durante todo o tempo de uma reunião. É em função dessa instabilidade de pensamentos que muito dificulta o trabalho dos benfeitores espirituais daquela reunião. Fala também esse texto sobre a responsabilidade nossa diante do atendimento do alto às nossas questões, às nossas solicitações. E também esse capítulo apresenta o tema como um material sagrado. Então, eu fiz questão de ressaltar essa apresentação do tempo, porque nós desperdiçamos, em geral, muito o nosso tempo. Então, lido esse primeiro parágrafo, vamos observar o que a gente encontra aí para o nosso dia a dia, que esse é o objetivo do nosso estudo. Então, a inspiração conduzia o responsável pela palestra. É o senhor Bentes. Nós já sabemos que frequentava esse templo em que se tornou a casa de Isabel, né? Sabemos que Isabel era uma viúva muito pobre, que muitas vezes não tinha o alimento essencial para dar aos filhos. E era na casa dela que a espiritualidade superior instalou um núcleo de nosso lar, num subúrbio do Rio. Então, ele falava para os encarnados presentes sob o comando dessa entidade evoluída. Mas o interessante é que os desencarnados eram os que estavam atentos à palestra. Por isso que eu nunca me incomodei de falar para 5, 6 pessoas, porque o alcance aos desencarnados é muito, muito maior do que os encarnados que saem de casa para ir a uma reunião pública. Então, os desencarnados, os evoluídos, nos acompanham ali, o raciocínio e a vestimenta da palavra, e os encarnados se dispersam. Por isso o tema é essa concentração. A gente tem que observar esse respeito dos desencarnados pela nossa palavra. E o inverso nem sempre é verdadeiro. Quase sempre as pessoas se sentam no grupo, umas chegam atrasadas, fazem alvoroço, vão entrar para a cadeira que fica lá junto da parede e faz um alvoroço grande, né?
Quem chega atrasado devia, no mínimo, sentar-se atrás, onde houvesse cadeira, né? Que a gente deve chegar com 15 minutos de antecedência a uma reunião, qualquer reunião. Então, a ansiedade dos presentes era muito grande, porque era uma reunião em que havia consulta. O médium, a médium, Dona Isabel, trabalharia no receituário. E no receituário vem sempre uma mensagem de reconforto, de estímulo, de acordo com a necessidade de cada um. E aí as pessoas iam porque queriam consultas de curiosidades outras sobre a vida, sobre seus gestos, seus atos aqui na Terra, o que devia fazer, aceitar esse emprego ou outro emprego. Agora não tem mais essa dúvida. O que aparece é aquele. Então, a ansiedade dos presentes não permitia melhor assistência, porque eles não formavam uma tessitura vibratória. Não havia esse tecer de vibração, porque todas são do mesmo nível. Uma reunião se faz, uma boa reunião se faz com essa concordância vibratória. Por isso que Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu ali estarei. É a vibração em torno do nome de Jesus. E, de outra feita, ele diz, quando 2 de vós concordarem com uma única coisa que pedirem ao Pai, ele vos atenderá. Então, nós precisamos do outro. A vibração do ambiente se faz através de muitas vibrações individuais. Então, aqui no caso, não formava uma corrente de vibração favorável ao trabalho do alto. Vale lembrar, minha gente, que antigamente as reuniões espíritas, elas tinham, mesmo as mediúnicas, toda reunião espírita é mediúnica, eu já disse isso na outra aula, toda reunião espírita é mediúnica. Se for só de palestra, há a mediunidade do orador recebendo as instruções do alto, como nós vimos aqui, o Bentes recebendo inspiração. E há também a nossa doação ectoplasmática, nossa doação de pensamento, de coração, de sentimento elevado em favor das pessoas doentes ou necessitadas a quem os espíritos irão socorrer e nós nem sequer conhecemos, nem precisamos conhecer. Então, antigamente, as reuniões espíritas eram um alvo de muita curiosidade. As reuniões mediúnicas eram frequentadas por pessoas, qualquer pessoa que chegasse entrava no templo e isso dificultava muito o equilíbrio. E com o tempo, com o espiritismo começar a se espalhar e a obra de Chico Xavier nos beneficiar com os conselhos de Emanuel, de André Luiz, de Batuíra, de Nina Arueira, de tantos outros valorosos e nobres espíritos, nós fomos aprendendo e fomos modificando esse aspecto. Mas, por isso, sem o estudo, as pessoas não compreendem as dificuldades que elas criavam para os que trabalhavam ali espiritualmente. Então, até as reuniões de desobsessão eram públicas e era, assim, alvo de muita curiosidade. Eu ainda alcancei isso em Cabo Frio.
Então, as reuniões eram públicas. O que acontecia? Quando o médium recebia um espírito, tinha gente lá na plateia que levantava para ver quem era o médium que estava recebendo, se o espírito era bravo. Aí ficava aquela agitação mental que perturbava muito os médiuns. Era uma ansiedade curiosa pura que acontecia ali. Então, eles eram, o pobre dos médiuns saía dali com uma carga horrível levando para casa, né? Eram muito afetados. E a gente deve observar também que as nossas imagens mentais, elas são vistas pelos espíritos presentes. Há até pessoas, médiuns, que conseguem ver o pensamento de outra pessoa. Então, é uma telepatia. Então, nossa imagem é vista pelos espíritos e ali eles se associam a nós de acordo com as imagens que nós projetamos. Então, há interessados nessas reuniões em uma mensagem de um parente morto. Há aqueles que buscam revelações de futuro. Também aquelas pessoas que deduzem que aquele comunicante é aquele que influencia. Eu acho que esse é o que está comigo. Eu acho que aquela moça recebeu o espírito que está comigo. Então, essas posturas, né, são posturas de muita curiosidade sem proveito. E, nesse caso, havia naquela reunião uma grande instabilidade de pensamentos. Eu paro aqui para fazermos uma reflexão. Olhemo-nos agora, recordemos de nossa presença no templo. O que é que ocupa o nosso pensamento ali? Como é que nós estamos usando a energia dos médiuns presentes dedicados ao trabalho? Como é que nós estamos usando as normas, as orientações dos benfeitores espirituais que atuam na nossa casa, seja inspirando os oradores, seja tratando de algum doente da mente ou do corpo que ali se encontre. Que colaboração nós temos levado para as nossas reuniões de palestras na Escola Jesus Cristo? Porque a gente também tem que se preparar para ir para uma reunião, né? E a reunião como quem vai se distrair ou reencontrar os amigos todos os fins de semana. Não, nós temos que nos preparar, que mentalizar, acordarmos em mentalização de paz, de harmonia, de luz, para levarmos para a nossa casa essa energia que vai favorecer o tratamento dos sofredores que ali aportam. Então, vamos continuar aqui. Aqui é o parágrafo 2, né? Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel. Então, os desequilíbrios, aquelas pessoas que estão na reunião, mas estão pensando no que vai fazer para o almoço, que eu não deixei o almoço adiantado, convidei fulano para almoçar, e sai da reunião e vai para a sua vida cotidiana. Esqueci de dar comida ao cachorro. Eu me lembro de um
um texto do livro de Ernesto Botticelli, da mulher que foi para a reunião preocupada com o papagaio. E na fotografia, né, do pensamento dela, estava o papagaio aqui no ombro dela, pendurado no ombro dela, como se, por ação do pensamento dela, nele, ela materializa ela mesma, aquele papagaio ali, porque ela estava preocupada porque não deram comida ao papagaio. Então, ir para uma reunião dessa é ir leve, é ir sereno, tranquilo, esperar. Se o orador passar um pouco da hora, ter paciência com ele para que ele conclua o seu raciocínio. De quando em quando, já li isso, né? Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. Olha a palavra que André Luiz usou. As pessoas que vão lá em busca de tratamento, que não têm interesse no aprendizado, não prestam atenção. Qualquer coisa que o orador fale que esteja distante do seu universo de conhecimentos, do seu universo cultural ou vocabular, essas pessoas viajam. Saem dali, ficam apressados, olhando o relógio. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Olha aí as imagens de que eu falei. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. São os egoístas. Aqui há os irresponsáveis e os assistentes egoístas, que vão ali só para o seu próprio benefício, esquecidos de que uma reunião dessa é para contemplar uma coletividade. Um grupo espírita, um templo religioso de qualquer segmento, num lugar, numa rua, é sempre uma defesa daquele lugar. Então, a nossa Escola Jesus Cristo é instalada ali há tantos anos, defende toda essa nossa região. E nós nos esquecemos que vamos ali para beneficiar o coletivo e não tão somente a nossa individualidade. Continuando, Aniceto, que não perdia ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração. Olha, um dos temas principais em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos das atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Então, uma concentração é uma congregação, é estarmos juntos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. E se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito,
fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Que eles podem concentrar nessa hora, se durante todo o tempo da sua vida ele está preocupado em observar os erros dos outros, eles estão praticando leviandades, indiferença, falta de observação interna dos conselhos que a gente dá para os outros. Isso as pessoas são pródigas em conselhos para os outros. Aqueles mesmos conselhos, aquelas mesmas advertências que, em geral, elas não seguem, mas sabem diagnosticar o problema de todo mundo, entre aspas, e dar solução para os problemas das pessoas, mas são incapazes de aferir-lhes a própria alma, o próprio espírito, para medir o grau de introjeção das verdades eternas do Evangelho em si mesmas. Elas têm essa dificuldade. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entregaram apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Prestemos atenção. Se durante os 7 dias da semana nós agimos em dissonância completa com as normas do Evangelho de Jesus, se a gente por qualquer coisinha se irrita, se ira, briga, reclama, malsina, se a gente tem essas atitudes os 7 dias da semana, como é que a gente, no espaço de 1 hora só nessa semana, vai conseguir repentinamente, como que por milagre, uma concentração, uma harmonia? Muita gente quer essa concentração com posturas, como ele falou aqui, posturas do corpo, posturas próprias para concentrar, que outros veículos de religiosidade nos trazem, mas se não purifica o vaso, como é que pode colocar o vinho novo, né? Como é que vai botar vinho novo em odres velhos, não é isso? Então, não pode, tem que primeiro limpar o vaso. O latão de leite tem que lavar, para depois recolher o leite da vaca, botar no latão para ser vendido, porque senão vai estragar o leite todo. Então, não adianta a gente querer ser cristão 1 hora só por semana. Ou a gente é realmente cristão o tempo todo, ou a gente não consegue essa concentração que ajude aos benfeitores espirituais a nos ajudarem. Então, ele enumera aqui alguns motivos que nos dificultam a concentração.
Eu ouço muito isso de médiuns iniciantes. E nós também, médiuns já mais vividos dentro da doutrina, nós também temos, por vezes, essas dificuldades de concentração. É um problema geral na mediunidade, a questão da concentração. Então, a gente precisa ir se exercitando durante toda a semana através de pensamentos, de atitudes, de aprender a silenciar as ofensas, aquelas atitudes que Jesus nos ensinou com seu próprio exemplo, né? A mansidão, o silêncio diante de questões cuja resposta não vai em nada adiantar ou melhorar o inquiridor. Então, essas questões a gente tem que parar para se observar. Diante desses conhecimentos, como é que eu vou agindo? O 5º parágrafo. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Se não fosse o devotamento, ou seja, uma dedicação intensa que exigia mais de cada colaborador desencarnado, de cada espírito que ali estava, porque nós não colaboramos com eles nessas reuniões. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Então, eles tinham o trabalho dobrado porque eles ainda tinham que neutralizar as vibrações ruins que vinham do pensamento de alguns dos circunstantes. Isso é difícil, a gente não sabe o trabalho que a gente dá. Diz também que eles despertavam alguns dorminhocos. É muito comum sono nessas reuniões, que vem muitas vezes como consequência da influência magnética dos espíritos a quem interessa a manutenção de nossa ignorância e de nosso estado um tanto letárgico, que é o facilitador de nossa entrega aos seus comandos mentais. Então, eles nos põem para dormir numa hipnose programada por eles, para que a gente não absorva as lições que o orador está transmitindo. Porque na ignorância é mais fácil dominar. Não é essa a meta dos governos? Manter a ignorância, pouca verba para a educação, professores mal remunerados. Para quê? Para manter a ignorância, porque aí o povo é mais facilmente dominado por esses discursos infelizes de muitos políticos, enganosos, né? Então, a falange do mal, ela conta também com muitos espíritos versados na hipnose, com muitas técnicas de domínio das mentes invigilantes aqui na Terra. Isso é preciso que a gente deixe claro nesse estudo, que nós todos podemos ser hipnotizados por esses espíritos a qualquer momento. Daí a nossa vigilância e oração constantes, para que a gente não seja apanhado por essas mentes.
damos muito trabalho aos espíritos em serviço na reunião, já que os benfeitores têm o trabalho de, individualmente, com cada um no salão cheio, direcionar positivamente nossos pensamentos para o tema que está sendo falado pelo orador, né? Porque nosso pensamento voa mesmo, gente. E a gente, se não correr atrás dele, trouxer de volta para o salão, onde a gente se reúne, eles vão embora. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Está aí na música popular brasileira, né? Acho que é de Lupicínio Rodrigues, Felicidade foi embora, né? Então, nós pensamos em tudo ali dentro, menos no tema do estudo. Muitas vezes a gente pergunta qual foi o tema. Quando as pessoas me dizem que a palestra foi linda, eu logo pergunto qual foi o tema. Ninguém sabe dizer qual foi o tema da reunião, né? Não sei, só sei que ele falou muita palavra bonita. Então, as pessoas se focam no periférico e deixa de focar no íntimo, no mais puro, no cerne, no mais profundo da mensagem que está sendo dada. Então, esses voos pensamentais prejudicam a reunião, dificultando o trabalho dos irmãos da espiritualidade, né? Agora vamos para o parágrafo 7. Eu li o 6. Eu reconhecia. Hein? Eu reconhecia. Hein? Eu parei onde? Eu reconhecia. Não tem isso. É. Eu me perco, gente. Isidoro, você terminou Isidoro, aí vai para eu reconhecia. Tá. Eu já falei os 6. Os outros amigos devotados trabalhavam com ardor. Tá certo. Parágrafo 7. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Nesse daí, nós achamos muito triste essa revelação. Os que estavam atentos à palestra eram os desencarnados. Entre esses, todos estavam atentos, né? Isso é triste para a gente reconhecer essa nossa irresponsabilidade. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer resposta algo constrangido, com grande surpresa para mim. Então, nesses parágrafos, nós vamos ver que o trabalho mediúnico ali só começa depois da palestra. É interessante, porque eu trabalhei muitos anos na mediunidade, no receituário homeopático, e a gente psicografava remédios ou orientações
no momento da palestra. E eu achava aquilo muito ruim, eu era muito atingida por pensamentos das pessoas. E eu pedia muito que arranjasse um lugar reservado para a gente psicografar, para a gente não ficar assim tão exposto às vibrações do ambiente. E nunca me atenderam no grupo em que eu trabalhava. Depois que eu saí, aí começou a reunir secretamente num outro quarto, numa outra sala da instituição, os médiuns receitistas ficavam ali. Dali eles já se livraram um pouco dessa vibração dos encarnados, né? Então eu achei isso aqui muito interessante, porque eu não tinha trabalhado assim ainda, né? Então, fazia a primeira parte com a palestra, aqui no caso, e a segunda parte só com a parte de orientação espiritual. Naturalmente, fazia-se a prece e iniciava a segunda parte da reunião, onde a Isabel, a médium, trabalhava recebendo as orientações do alto. E aí, no caso, essa senhora pede para Aniceto requerer, junto ao que comandava a reunião toda, a possibilidade dela se comunicar com a filha que estava lá na reunião. Essa senhora pediu, Aniceto levou o pedido dela ao senhor que dirigia a reunião e voltou com a resposta. Eu já li a resposta, né? Não li não. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil. Primeira coisa que a gente deve deixar claro para a pessoa, que a gente vai se empenhar, que a gente quer ser útil a ela naquela hora. Depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocar entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo, aí a gente sabe quem é que dirigia, era o Anselmo, não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que ela aprendeu de seu exemplo no mundo. Já vimos que foi uma cristã valorosa aqui na Terra, né? Se ela deixara tão grandes exemplos, aqui Aniceto, nessa hora, alega, ela deixou exemplos bons e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Então, muitas pessoas recebem mensagem do alto, aí umas ficam todas vaidosas. Recebi, Sheila mandou uma mensagem para mim, quer dizer, achando que está fazendo vantagem em relação a outras pessoas, né? Então, a gente observa aí, primeiro, a boa vontade, né, de Aniceto. Depois, vamos aí entender a questão hierárquica na espiritualidade. Não é a gente ser membro da instituição que a gente pode tomar qualquer decisão, atender a qualquer pedido. Há uma hierarquia lá, como deve haver também aqui, né? Uma hierarquia. E na obra de André Luiz, a gente descortina muito a hierarquia, a disciplina. Disciplina é severa. Ele nos dá conta dessa disciplina, também a delicadeza dos personagens que ele descreve em toda a sua obra,
são lições para nós, né? Que a gente esquece, que tem que haver respeito hierárquico, tem que haver disciplina, tem que haver delicadeza no trato com cada criatura, né? Então, nós vemos aí que há um senso de justiça acima de quaisquer outras questões dentro do trabalho no âmbito espiritual. Há um senso de justiça. A moça não deveria merecer aquela mensagem. Por quê? Porque ela ficou a vida toda muito dependente da mãe, ia continuar essa dependência, não ia nunca começar a caminhar com seus próprios pés. Interessante ver no livro dos médiuns, na questão 286, com o título Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Então, não são quaisquer perguntas que nos venham à mente que a gente pode elaborar diante da espiritualidade. Kardec discorre sobre como organizar tais perguntas, e ele, mais que ninguém, soube fazer perguntas, todas elas em benefício do coletivo e nunca do individual, né? O zelo com a forma e o fundo, como elaborar essa pergunta. São almas nobres. Nossa redação também tem que ir revestida de nobreza, não é? Nós não podemos, nem a um presidente da República, nem a um governador, a gente se dirige de qualquer maneira. Tem que haver toda uma solenidade, uma forma de se dirigir aos espíritos, né? Método de ordená-las, é o que Kardec diz. Zelo com a forma e o fundo, e método para ordená-las. A doutrina espírita nos oferece esclarecimentos valiosos sobre como fazer essa abordagem respeitosa com a espiritualidade, né? Também no livro Opinião Espírita, nós vamos encontrar uma página excelente, Opinião Espírita. Essa página é de André Luiz, página ímpar nesse livro, psicografia, a mensagem de André Luiz. E diz assim, alguns textos: julgar a todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra, julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Desencarnação é vida em outra face. São enganos. Achar que todos os espíritos já morreu, está puro, aquilo que eu falo sempre, a morte não é passaporte nem para a santidade, nem para a sabedoria. Muita gente procura os espíritos querendo revelações, que muitas vezes eles absolutamente não sabem. Eu li mal, vou ler de novo. Julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Desencarnação é vida em outra face, mas as pessoas continuam a mesma, né? As mesmas. São os enganos nossos ante os espíritos. Chamá-los a propósito de bagatelas. Criaturas relativamente educadas sabem respeitar os horários alheios. Então, a qualquer momento, vão sentar, vão chamar o espírito de fulano. O telefone só toca de lá para cá, não adianta nada chamar, né? Tem outros itens, censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição. Amigos sinceros e conscientes não escravizam amigos. Queremos que os espíritos estejam sempre à nossa disposição, Deus. Exigir-lhes a verdade total, nem sempre eles podem nos dizer. Todos nós cultivamos o tato psicológico no trato recíproco
e não ignoramos que certas revelações funcionam nos mecanismos da alma, assim como determinados medicamentos que somente beneficiam os mecanismos do corpo em dose adequada. Então, nem sempre eles podem nos dizer as verdades, e quando dizem em gotas, né? Vão dizendo devagar, porque nós ainda não temos, eles avaliam o nosso alcance. A gente recebe inspiração, intuição. Eu recebi a vida toda dos fatos dolorosos, mas porque a gente já está pronto para enfrentar aquele fato. E eles sabem a quem eles revelam certas coisas, né? Então, deve ser lida essa página, porque tem muitos itens interessantes desses nossos enganos no trato com o mundo espiritual. Observar que o tom 12 agora, 12 eu não li. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio, prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas quando na terra. Então havia uma defesa não só da filha para que ela crescesse, como de defender a mãe desse hábito que se criaria de tudo correr para a mamãe, vai para a casa da médium para entrar em contato com mamãe, né? Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recurso. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Olha que extraordinária que é essa delicadeza de Aniceto, primeiro de dizer não, de explicar porquê, né? Conversa sempre muito fraternal, né? Explicando porque nega o pedido, mas nega elencando os motivos porque ele não pode ser atendido. Não há aí autoritarismo. Há uma explicação de quem mais sabe para uma pessoa que menos sabe naquela hora. Então, a negativa se prende à defesa do mais puro sentimento que nós conhecemos na Terra, que é o sentimento maternal. Este sentimento, por vezes, é muito explorado pelas criaturas aqui na Terra. Então, o benfeitor alega que a filha não pode receber essa mensagem para não criar esse hábito, e que a mãe também tinha que ser defendida,
dessa importunação da filha. A negativa se prendia também à ascensão da mãe, né? A mãe que fica presa aos filhos que ficaram na terra, ela não consegue se concentrar lá em cima em algum trabalho que possa favorecê-la, até mesmo em alguma solicitação em favor dos filhos que ficaram. Ela tem que, ao sair daqui, sair liberta, sem essa prisão afetiva, que é mais difícil do espírito deixar quando sai da terra. Muitos anos convivendo com aquele grupo, o espírito fica, em geral, meio que prisioneiro daquele grupo, e nós não podemos ser prisioneiros de ninguém. Nós somos seres livres. Deus nos criou livres. Então, a negativa é mais do que prudente. Nós entendemos que chega a nossa hora de enfrentar sozinhos as nossas batalhas, não é? Eu lembro, meu pai morreu, a irmã caçula, que está agora em cirurgia, voltando de uma cirurgia difícil lá em São Paulo, ficou com 13 anos. E 4 anos depois, aos 17, minha mãe vai embora. Então, eu solteira ainda, para acabar de ajudar na orientação das mais novas, eu e minha irmã, Sheila, quer dizer, tivemos que encarar a vida. Essa irmã trabalhou muito, fez a faculdade dela, é assistente social hoje, mas que foi um benefício para quem? Para ela que cresceu. Então, a reencarnação tem por objetivo maior, é André Luiz quem nos diz, a nossa autoiluminação. É o objetivo da reencarnação. Vai fazer o que na Terra? Vou me iluminar. Através dos desafios. E agora a gente vive aí um grande desafio. É assim que a gente cresce, né? É só ouvir o que Paulo diz aos Romanos 14, 12. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso que ela não podia se comunicar com a filha. A filha ia prestar conta da administração da própria vida a Deus. E ela também precisava prestar contas a Deus, tinha que trabalhar, né? Por isso o pedido foi negado, né? Nós evoluímos muito lentamente nas nossas vidas, vamos devagar e sempre, e com a orientação de Jesus, do Evangelho, para a gente errar menos. Mesmo assim a gente já erra tanto, né? É aquela parábola dos talentos, em que o Senhor das terras volta e diz ao servo: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. A reencarnação é assim. As nossas provações crescem na medida que a gente faz o dever de casa com os nossos erros passados. A gente cumpre aquela etapa, aí a gente vai pedindo devagar os débitos para a gente pagar. É devagar. Uma vida, vem outra, é a misericórdia da lei de Deus, né? É uma sequência de responsabilidades e de crescimento espiritual a cada reencarnação. Então, Aniceto, que horas tem? Que horas eu acabo? 54:15? Ih, está acabando, né? Então, vamos ler o outro. Eu quero ressaltar a conformação dela, né? Com um sorriso, ela aceita e compreende. 18. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso. Não, eu não li a segunda questão. Nesse instante, Vivi, me vigia aí.
acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu. Agora já é dirigida ao esposo de Isabel. Então, surge esse pedido. Queria mandar uma receita para um sobrinho dele que estava presente. Mas nem diz se estava presente. Mas interessante que nesse pedido a gente fica conhecendo o sobrinho, como ele era. Uma interferência na saúde. O benfeitor responsável se incumbe logo de responder negativamente. Quer dizer, ele conhecia o sobrinho, ele não vai à instância superior porque já sabia quem era esse moço, que era muito rebelde, era irresponsável. Então, fazer um pedido de receituário para alguém assim é tomar o tempo dos espíritos, que eles não vão fazer o remédio, não vão tomar o remédio. Mas ele ainda dá uma saída. Se o pedido viesse do sobrinho dele, aí poderia ser atendido, porque eles não negam a ninguém pedido um receituário. Mas, de lá para cá, um espírito, um tio, pedir pelo seu sobrinho, eles não atenderam. Por quê? Porque esse solicitante, esse tio, depois ia ficar constrangido do trabalho que ele deu aos companheiros que já trabalhavam tanto para mandar uma consulta para esse sobrinho. Ele ia ficar meio que sem graça, né? O sobrinho rebelde não ia tomar mesmo, não ia fazer o remédio, e ele ia ficar com vergonha dos outros. Então, foi em benefício do próprio solicitante, em defesa da situação de constrangimento desse tio, que ele logo nega o receituário para esse sobrinho, né? Então, os espíritos que agem no bem, eles são sempre muito ocupados e só devem ser requisitados por quem não pretende usar para o mal ou fazer descaso da resposta que os espíritos nos dão. Porque muitas vezes nós não levamos a sério as orientações que nós recebemos. Vale ler aí o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Para quem quiser de verdade se esclarecer dentro do tema que nós estamos abordando, vai ao capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Ocupações e Missões dos Espíritos, e vão sair muito bem informados. Parágrafo 18. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos,
despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Fátima Castro colocou isso na entrada da Casa da Solidariedade, um pensamento de Confúcio, de nada adianta ajudar a quem não quer ajuda. Não adianta, se a pessoa quer, ela vai se comportar como quem está interessada realmente naquela ajuda. Mas quem não quer, Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Não era franqueza contundente. Havia um tom fraternal, né? Compreendi que, para atender a tanta gente, movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de um outro modo. Então, realmente, há um novo pedido, numa reunião, que é uma reunião singela, simples, né? Mas que precisava da contribuição dos encarnados. E não havia essa contribuição. E o tempo dos espíritos estava sendo tomados por questiúnculas, né? Então, muitos pedidos heterogêneos dificultava o trabalho deles, que ia para um lado e para outro, além de acordar o dorminhoco, além de fazer alguém voltar a prestar atenção na palestra. Então, nessas ajudas que nós recebemos, o amor é a medida, a justa caridade é a ordem, é a justa caridade. E registremos também nessa lição o nosso comportamento ainda distraído para a vida espiritual, a exigir dos benfeitores muito sacrifício e muita renúncia. Nós precisamos estudar mais para mudar nossa atitude infantil, nossos petitórios inconsequentes. Ante a emoção de André, nós vamos ver aqui, o serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. São os dois que estão aí aprendendo. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, Dona Isabel, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir do que ser servido, mais belo é dar que receber. Eu não tenho noção do tempo, que eu não vi a hora que nós começamos. Você viu? Para ver se eu posso. Tem 1h04. Então tá. Nesse parágrafo que nós estamos analisando, estamos vendo quanto a gente desajuda a espiritualidade. E essa é a lição que a gente precisa registrar. O nosso comportamento ainda é assim, muito distraidinho, né? E sacrificamos muitos benfeitores espirituais
precisamos estudar mais para a gente mudar isso em nós, né? Então, ante essa emoção de André Luiz, assistindo a tanto sacrifício dos benfeitores espirituais e da médium Dona Isabel, Aniceto, com bondade, pondera esse final lindo desse capítulo, que é melhor servir do que ser servido. Tão bom quando a gente já está em condição de prestar serviço a alguém, né? E mais belo é dar do que receber. Estamos todos nessa hora estudando a mediunidade na Escola Jesus Cristo, toda segunda-feira às 5 da tarde. E muitas questões aqui colocadas vão nos servir muito a todos nós do grupo de educação mediúnica, porque mostra o quanto a mediunidade é sacrificial e, por isso, quanto a gente avança quando a gente renasce para um trabalho mediúnico. É um avanço muito grande em nosso espírito, trabalhar na mediunidade. Que Jesus nos abençoe o esforço do comentário dessa manhã e que nos faça ser mais atentos à nossa presença dentro de uma casa religiosa. Porque isso não acontece só no templo espírita. Nós conhecemos mais de perto a questão mediúnica e devíamos trabalhar bem melhor do que trabalhamos. Mas em todas as casas religiosas isso acontece. Na hora da palestra tem gente conversando, tem gente olhando o celular, tem gente pensando fora dali, imaginando outras coisas, reparando nas pessoas que ali estão, no cabelo, na roupa. Tudo isso acontece de verdade nas reuniões públicas. Que nós fiquemos atentos a tudo isso. Vamos orar. Senhor, agradecidos, Senhor, pelo amparo nessa hora em que nos pomos a estudar em nosso grupo, na Escola Jesus Cristo, na Sala Clóvis Tavares. Nós volvemos a Ti nossos pensamentos de louvores, Pai, e rogamos-Te a assistência necessária para que observemos-nos mais em nosso dia a dia, para que estejamos sempre em harmonia contigo, a fim de sermos úteis durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês, durante o ano inteiro, aos sofrimentos dos homens aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos essa utilidade através do equilíbrio de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas ações, no nosso fazer diário. Que o Seu amor nos envolva e que possamos estar contigo e estarmos juntos, mesmo que virtualmente, continuando as tarefas da nossa escola. Que assim seja.